pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos embarcar hoje com o componente curricular de Geografia. Nós vamos falar sobre o sujeito e o seu lugar no mundo. Vamos lá? Primeiro, nós vamos recapitular um pouco daquilo que vimos na aula anterior. Nós falamos sobre emigrantes e imigrante. Você se lembra sobre essas duas palavrinhas? Por exemplo, se uma pessoa nasceu no Brasil e se mudou para os Estados Unidos, ela é imigrante quando deixa o Brasil e imigrante quando chega nos Estados Unidos. Então, nós temos uma diferença nessas duas palavrinhas, emigrante e imigrante. Emigrante no meu próprio país, imigrante no país que não é o meu. E nós ficamos combinados de falar um pouco sobre as desigualdades que nós encontramos aqui no nosso país. Um país com muita desigualdade. O Brasil recebe constantemente imigrantes de vários países em busca de melhores condições de vida ou segurança, refugiados. Nem sempre procurando por uma chance. E muitas vezes as pessoas saem de seus países em busca de novas e melhores condições de vida, procurando talvez um emprego. Em um país tão grande como o Brasil, tanto as paisagens naturais quanto a condição de vida das pessoas são diferentes de uma região para outra. Até mesmo dentro de uma região, há muita desigualdade social. Atualmente, a desigualdade social aumenta os desafios do Brasil, inclusive no controle da Covid-19, exatamente por sermos um país com grande extensão territorial. Muitas pessoas em uma região e poucas em outras. No mundo, somos mais de 7,3 bilhões de pessoas, mas a distribuição dessa população também é bastante desigual. Ou seja, há lugares com muita e outras com pouca gente. Nós temos aí dois exemplos. Uma rua movimentada no Japão, muitas pessoas, um lugar com bastante habitantes, e temos a vista do Monte Everest, no Nepal, em 2013. Olha a diferença. Aí nós já não encontramos essa quantidade de população, exatamente pelas características dessa região, que é muito fria, o que faz então com que alguns lugares do planeta Terra tenham muita e outros tenham menos pessoas. O Brasil tem um grande desafio para controlar essa epidemia do novo coronavírus, seu tamanho continental. Sua extensão de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, além das desigualdades sociais e regionais, tem como consequência grandes distâncias entre as pequenas cidades do interior, com poucos recursos para tratamento da doença, e as capitais, grandes centros urbanos, onde estão os principais hospitais e o maior número de equipamentos e profissionais da área médica. Então, em alguns lugares tem muito e outros lugares pouco, por essa extensão territorial do nosso país. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a construção do povo brasileiro. Então, nós, os brasileiros. No artigo 5º da nossa Constituição, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade. O nosso país é um país miscigenado, com muita miscigenação, muitos povos, raças, culturas e etnias. A Constituição brasileira, como foi falado, diz que todos são iguais perante a lei. Mas o que isso significa? É o princípio da igualdade, também denominado princípio da isonomia, baseia e rege
toda e qualquer sociedade democrática. É a ideia de que todas as pessoas merecem ser tratadas de forma igual, na medida do possível e do legal. Isto sem olhar raça, cor e etnia. Será que todos os brasileiros têm possibilidades iguais de estudar e trabalhar? Eu lhe faço essa pergunta. Será que todos os brasileiros têm possibilidades iguais de estudar e trabalhar? Eu tenho aqui duas realidades que nós podemos presenciar aqui no nosso país. Veja bem, de um lado eu tenho uma mansão, né, com uma piscina, tudo do bom e do melhor que pode ser oferecido nessa terra, ok? Carro, ou seja, a pessoa que aqui mora ou a família que aqui mora tem boas condições de vida, recebe bem, tem dinheiro e pode sim usufruir dessas bonanças que aí estão para nós vermos, ok? Já o outro lado, nós conseguimos ver várias casas, uma ao lado da outra, uma em cima da outra, não é mesmo? E podemos observar que a água neste lugar, ela não é encanada, não tem saneamento básico, ela está sendo despejada ali pela rua. Ou seja, de um lado eu tenho uma família para morar em uma mansão enorme. Do outro lado, eu tenho centenas de famílias para morar em um mesmo território, mesma quantidade de território que a outra. Isso é igualdade? Eu lhe pergunto. Essas pessoas que vivem ali junto, com esse tanto de casa, aglomerados ali, sem saneamento básico, sem a mínima condição de vida, ela tem as mesmas oportunidades que esse outro que vive em uma mansão? A resposta é não. As mesmas condições elas não terão. Ela pode criar as suas condições, mas as condições são sim diferentes, as oportunidades são sim diferentes. E aí nós vamos falar agora sobre alguns fatores que contribuem para a desigualdade no nosso país. Leia junto comigo. O Brasil foi constituído como uma colônia de exploração e demorou a abolir a escravidão. Esse é o primeiro tópico aqui que contribuiu e contribui para a desigualdade. Foi abolido? Foi, mas ainda assim se encontra exploração no nosso país. A divisão de terras aconteceu de maneira desigual, concentrando grandes territórios nas mãos de poucos, a desigualdade da qualidade da educação de acordo com as classes sociais. Então, muitos tinham pouca terra e pouco tinha muita terra. A evasão escolar e a dificuldade das classes mais baixas em conquistar boa formação escolar e qualificação profissional. Alguns têm o direito de escolher aonde vai estudar, outros não. As diferenças salariais e de oportunidades de emprego de acordo com raça e gênero, é isso mesmo. Às vezes há essa distinção, se é homem, se é mulher, qual é o tipo de serviço que vai ser feito. Então acontece sim essas diferenças de salário. Ah, se você é homem, você vai receber esse tanto. Ah, se você é mulher, você vai receber este valor. Infelizmente, isso ainda acontece no nosso país. A falta de melhor distribuição de renda e a falta de emprego, que tem se aumentado muito neste momento. Mas eu venho com uma outra pergunta. Como posso contribuir para diminuir a desigualdade? O que eu, como professora, como cidadã, posso fazer? O que você, quanto cidadão e quanto aluno, pode estar fazendo para melhorar tantas coisas que trazem desigualdade? A primeira coisa que eu quero dizer para você é estude. Você precisa estudar. Professora, mas eu moro lá daquele lado, igual tá ali, aquele monte de casas daquela forma ali. Eu entendo, compreendo, mas você pode correr atrás das suas condições para que você possa estudar. É o primeiro passo para você mudar essa desigualdade. A segunda coisa é exerça a sua cidadania.
como eu posso, professora, exercer a minha cidadania? Vamos ler junto comigo? Bons cidadãos estão envolvidos ativamente em sua comunidade e em prol de seus concidadãos. Eles têm orgulho do lugar onde vivem e se esforçam para torná-lo um lugar melhor. Todos nós queremos ser reconhecidos como bons cidadãos, o que qualquer pessoa pode ser com um pouco de reflexão e esforço. Então, conheça o lugar onde você vive. Queira se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo outro. E assim você vai estar exercendo sim a sua cidadania. Procure exigir os seus direitos e cumprir os seus deveres como um bom cidadão. Bem, pessoal, nós vamos encerrar a nossa aula por aqui. Hoje nós aprendemos então como eu e você podemos fazer deste lugar em que vivemos um mundo ou um país, uma cidade melhor. Nós temos atividades sobre isso para você lá na nossa plataforma SMED-GV. E para acessar, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse nossas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, você pode assistir esse vídeo novamente e tirar todas as suas dúvidas com o seu professor pelo chat. Até a próxima, pessoal!